Olá, este é o quarto vídeo do tópico 1 sobre programação orientada a objetos do curso de algoritmos e estruturas de dados. No vídeo anterior, a gente estava trabalhando justamente esse exemplo aqui da representação de um retângulo através de uma classe em linguagem C++, e a gente viu a questão da possível falta de inicialização dos atributos, e o problema que aconteceria se a gente fosse, por exemplo, invocar esses métodos aqui, invocar o método área para os dois objetos antes mesmo deles terem os valores de largura e altura definidos. Pois bem, então vimos no exemplo do vídeo discutido no vídeo anterior que numa situação como essa a gente tem uma execução do programa com resultados indeterminados. Você tem um cálculo aí de valores de área indefinidos que podem fazer a operação do produto para cálculo da área com valores lixo ali que estavam previamente armazenados naquele pedaço da memória do computador. Então, a ideia é justamente evitarmos situações como essa, de tal maneira que não fique exclusivamente na mão do desenvolvedor, do programador, ter esse cuidado e ter que construir, invocar funções de inicialização manualmente, explicitamente. E é por isso que existe uma função especial denominada construtor. É esse o papel do construtor de classe em linguagens orientadas a objeto. Então, como que se define um construtor? Ele é uma função especial, é uma função, digamos assim, uma função membro da classe, só que tem uma sintaxe especial e ela é chamada automaticamente no momento da instanciação de um objeto daquela classe. Então, não é necessário você invocar em linhas gerais, você não vai precisar invocar explicitamente o construtor, basta você instanciar um objeto daquela classe que automaticamente o construtor será executado. E o papel dos construtores, claro, é a inicialização de valores para os membros, em especial as variáveis de instância daquela classe, e também fazer alocação de memória para esses atributos, caso seja necessário, seja pertinente para aquele algoritmo. E como é que fica, né, a sintaxe, a declaração da sintaxe de um construtor? A gente identifica um construtor usando, no caso da linguagem C++, uma sintaxe em que ele tem que ter o nome idêntico ao da classe, como vocês podem ver aqui. Então, essa classe aqui, class, minha classe, o nome do construtor obrigatoriamente é minha classe também. E reparem, não há tipo de retorno para um construtor, porque ele não é, justamente, o papel dele não é retornar nenhum valor, é simplesmente rodar, executar comandos aqui que inicializem os valores dos atributos do objeto daquela classe, assim como comandos de pré-alocação de memória que forem necessários. Então, essa é a sintaxe para você escrever um construtor. Reparem, antes já estava me esquecendo, mas é possível também você passar parâmetros, você ter uma lista de parâmetros para o construtor, para auxiliar nesse processo de inicialização dos atributos. A gente vai ver justamente daqui a pouco como é que daí fica essa passagem de argumentos para os parâmetros. E uma observação importante, que é essa aqui embaixo, é que mesmo que a gente não escreva um construtor, como foi o caso no exemplo do vídeo 3, aí, do vídeo anterior, do arquivo retângulo.cpp, ainda que o programador não escreva um construtor de classe, no processo de compilação é construído, é criado um construtor padrão
o que significa ser um construtor padrão é que ele tem, né, ele não tem uma lista de parâmetros, e esse construtor padrão, ele justamente invocará a inicialização padrão de cada membro. Então, se você tem, por exemplo, um conjunto de atributos, um atributo que é do tipo int, outro atributo que é do tipo double, e um atributo que é uma string, que é da classe string, da biblioteca padrão do C++, ele vai invocar o construtor padrão de cada um desses atributos. No caso, int e double vai inicializar essas variáveis com os valores padrão definidos na padronização da linguagem, e também vai invocar o construtor padrão para inicializar aquele atributo string que está declarado na classe. Então, ou seja, se você não realiza essa tarefa de escrever um construtor, o compilador vai fazer por você, e aí, claro, você fica à mercê das definições padrão para inicialização de cada um dos membros dos atributos definidos na sua classe. E muitas vezes a gente não tem um certo controle ou até conhecimento de quais são as regras de inicialização padrão de cada um dos atributos, por isso o melhor a se fazer é você mesmo escrever o seu construtor de classe e definir ali os valores iniciais para os seus atributos. Muito bem, então agora a gente vai retomar aquele exemplo do retângulo.cpp numa versão melhorada. Agora vamos falar então do arquivo retângulo2.cpp, que está disponível também na relação de exemplos desse tópico na página do curso, na plataforma Aprender. E ele é construído, claro, em cima do exemplo anterior, só que agora, reparem aqui, com um construtor de classe. Então eu tenho agora um construtor para os objetos da classe retângulo. Esse construtor, reparem também, ele tem uma lista de parâmetros, e com essa lista de parâmetros eu vou poder, na instanciação do objeto, passar valores através das variáveis x e y para serem copiados para os atributos largura e altura do meu retângulo. Aí reparem, né, que com isso não faz mais sentido eu ter aquele método setValues, porque aquele método setValues, digamos assim, era um improviso, uma forma improvisada de eu resolver essa questão do construtor. E agora, automaticamente, na hora de se fazer a instanciação dos objetos, eu vou ter a execução desse construtor definido para a classe. A questão fundamental é, claro, eu tenho agora, como eu escrevi um construtor que recebe dois parâmetros, que possui dois parâmetros declarados, eu tenho que, na hora de instanciar os objetos, passar entre parênteses uma lista de argumentos equivalente. No caso aqui, eu já estou passando valores constantes, o 3 e o 4, para o retângulo, o objeto criado da classe retângulo representado pela variável rect, e pela variável rectb eu estou criando um outro objeto representando um retângulo de dimensões 5 e 6. Então veja, assim que está instanciado o objeto, os seus atributos estão inicializados através do construtor e eu posso tranquilamente invocar o método área para cada um dos objetos e exibir o resultado do cálculo da área para os dois retângulos sem maiores preocupações. Então, vamos ver isso na prática, fazendo a compilação e execução desse código no nosso próximo vídeo. Até mais!